A história de Noé e o dilúvio revelam o peso do pecado diante de um Deus santo. Quando a corrupção humana chega ao extremo, Deus intervém em juízo. Em meio à condenação, ele oferece graça e salvação, apontando para a esperança em Cristo Jesus. Quando Deus julga a terra. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carne, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram os valentes, os homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade do ser humano havia se multiplicado na terra, e que todo o projeto dos pensamentos do coração dele era continuamente mau. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os seres rastejantes e as aves do céu, porque estou arrependido de os haver feito. Noé, porém, achou favor aos olhos do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser humano havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: Decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. Esta é a forma em que a fará. O comprimento da arca será de 135 metros, a largura de 22 metros e meio e a altura de 13 metros e meio. Faça uma cobertura para a arca e termine-a a meio metro do alto. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Com você, porém, estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca, você e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. De tudo o que vive, de toda criatura, você fará entrar 2 de cada espécie na arca, para os conservar vivos com você. Macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, dos animais segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para os conservar em vida. E leve com você todo tipo de alimento que se pode comer, e junte-o. Isso será para sustento seu e deles. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 6 nos apresenta um momento crucial na história da humanidade. Um tempo em que a corrupção e a maldade dos homens haviam alcançado um nível insuportável aos olhos de Deus. O capítulo começa descrevendo como os homens se multiplicaram na terra e relata que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Este é um tema complexo que tem gerado diferentes interpretações ao longo dos séculos. Alguns estudiosos interpretam os filhos de Deus como anjos caídos, enquanto outros acreditam que se trata da linha piedosa de Sete, que se misturou com a linhagem impiedosa de Caim. Independentemente da interpretação específica, o ponto central é que essas uniões resultaram em uma maior degradação moral, levando a um aumento da corrupção e violência sobre a terra. A humanidade estava profundamente corrompida, e o impacto devastador do pecado já havia permeado todos os aspectos da vida humana. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado se enraizou e passou a afetar não apenas as ações externas, mas também os pensamentos e intenções do coração humano. Noé vive em uma época
em que a inclinação do coração das pessoas era continuamente má aos olhos de Deus, o que demonstra o estado de profunda alienação espiritual e moral da humanidade. Essa descrição é um retrato claro da depravação total, onde cada parte do ser humano foi afetada pelo pecado, tornando-o incapaz de buscar ou agradar a Deus por mérito próprio. Quando Deus vê a situação, a Bíblia descreve que ele se arrependeu de ter criado a humanidade, um sentimento que indica o profundo pesar que o pecado causa ao Criador. Esse arrependimento não sugere uma falha em seu plano ou uma mudança de ideia, mas é uma forma de expressar a santidade de Deus e o abismo que o pecado cria entre ele e suas criaturas. Sua justiça exige que o pecado seja tratado com seriedade, pois Deus é perfeitamente santo e não tolera a iniquidade. Ao ver a corrupção da humanidade, sua resposta é de juízo, não porque ele seja um Deus distante ou insensível, mas porque ele é justo e puro, e sua natureza exige que a maldade seja punida. Em meio a essa corrupção, Noé se destaca como um homem que andava com Deus, justo e íntegro em seu tempo. Sua vida é um testemunho da graça de Deus, que escolhe Noé para preservar a linhagem humana e dar uma nova oportunidade à criação. A eleição de Noé não se baseia em suas obras, mas na misericórdia e bondade divinas, que concedem a ele a capacidade de viver uma vida de fé e obediência. Essa graça de Deus demonstra que ele é soberano em suas escolhas e sua salvação vem por um dom imerecido. A construção da arca, conforme as instruções detalhadas de Deus, não é apenas uma obra de engenharia, mas um símbolo da salvação que ele proporciona. Assim como Noé e sua família entraram na arca e foram protegidos do juízo que sobreveio ao mundo, Jesus é para nós o refúgio da ira que o pecado merece. A arca, então, prefigura a segurança e redenção que encontramos em Cristo. Noé segue fielmente as instruções de Deus, mesmo quando isso parece loucura aos olhos dos que o cercam. Sua obediência é uma lição de confiança em Deus e nos convida a viver pela fé, mesmo que a nossa caminhada esteja em desarmonia com as crenças e práticas do mundo. O propósito do dilúvio, então, é mais do que apenas destruir, é purificar a terra e dar um novo início à humanidade. Esta ação de juízo divino é um prenúncio da necessidade de renovação espiritual e aponta para a redenção completa que só poderia ser plenamente realizada em Jesus. Enquanto o dilúvio oferece um reinício temporário, a obra de Cristo na cruz é a resposta definitiva para a condição humana, proporcionando uma purificação e renovação eternas que nos reconciliam com Deus. Cristo é o cumprimento do que o dilúvio simbolizou, e em sua morte e ressurreição encontramos a verdadeira vida. Além disso, Deus estabelece uma aliança com Noé, um compromisso fundamentado não nas ações de Noé, mas na própria fidelidade de Deus. Essa aliança é uma promessa irrevogável que reflete a certeza do cuidado e proteção divinos para com aqueles a quem ele escolhe salvar. A história de Noé e a aliança com Deus são precursores da nova aliança estabelecida em Cristo, onde Deus sela sua promessa de salvação eterna. Essa aliança nos mostra que Deus é sempre fiel às suas promessas e que nossa segurança repousa na imutabilidade do seu amor e da sua justiça. Gênesis 6 é um capítulo que não apenas destaca a seriedade com que Deus trata o pecado, mas também sua imensa misericórdia em prover um meio de salvação para aqueles que ele ama. É um chamado para vivermos, como Noé, em integridade e obediência, confiando que Deus é fiel para sustentar aqueles que o buscam. Em Jesus, encontramos a mesma graça que Noé experimentou e somos chamados a nos refugiar nele, o nosso Salvador e refúgio eterno. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Primeiro, vemos que Deus está profundamente atento ao estado da humanidade e ao coração humano. Ele conhece os pensamentos e intenções mais íntimos do homem. Isso nos lembra de que nossas ações e motivações não estão ocultas aos olhos de Deus.
É importante que busquemos cultivar pensamentos e atitudes que agradam a Ele, pois, como mostra o exemplo dos contemporâneos de Noé, o pecado deliberado e o endurecimento do coração levam inevitavelmente ao juízo divino. Segundo, aprendemos que Deus é paciente, mas não indiferente ao pecado. O período de construção da arca foi também um tempo de advertência para aqueles que observavam Noé trabalhando e construindo algo para o qual eles não viam utilidade. No entanto, Deus esperou com paciência, permitindo que Noé construísse a arca, enquanto anunciava o julgamento vindouro. Isso nos ensina que Deus é longânimo e oferece tempo para arrependimento, mas sua justiça é certa e será executada no tempo apropriado. Terceiro, a obediência de Noé destaca a importância de confiar em Deus, mesmo que suas instruções pareçam difíceis ou ilógicas à nossa visão humana. Noé construiu a arca em um contexto onde o dilúvio parecia impossível, mas ele obedeceu fielmente. Assim como Noé, somos chamados a seguir a vontade de Deus e seus mandamentos, mesmo quando isso vai contra a lógica humana ou o pensamento popular. A fé e a obediência são aspectos essenciais de nossa caminhada com Deus. Quarto, a arca é um lembrete poderoso de que a salvação vem de Deus e que Ele providencia um caminho de escape do juízo para aqueles que estão em aliança com Ele. Da mesma forma como Noé e sua família foram salvos dentro da arca, hoje, em Cristo, temos um refúgio seguro. O Senhor nos chama a confiar em Jesus, que é o único caminho para a reconciliação com Deus e para a vida eterna. Cristo é a arca de salvação para todos os que se achegam a Ele em fé. Este capítulo, então, nos leva a refletir sobre a seriedade do pecado e a santidade de Deus, mas também sobre sua graça, que providencia um meio de salvação. Que possamos viver de maneira vigilante, confiando em Deus e buscando um relacionamento autêntico e fiel com Ele. Ao final deste capítulo de Gênesis, somos lembrados da profunda gravidade do pecado e do inabalável compromisso de Deus com a justiça e a santidade. Mas também somos lembrados de algo ainda mais consolador: a graça incondicional e a compaixão de Deus por aqueles que Ele ama. A história de Noé e do dilúvio é uma demonstração de que, mesmo quando o mundo parece estar imerso em escuridão e violência, Deus está ativo, atento e sempre preparando um caminho de salvação. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, e essa graça foi um presente divino e merecido, oferecido a alguém que viveu em fé e obediência. Isso nos aponta para algo maravilhoso e central. Assim como Deus ofereceu a Noé um caminho para escapar do juízo iminente, Ele providenciou para nós um Salvador perfeito, Jesus Cristo, que nos acolhe em sua própria arca de graça e nos salva da condenação que o pecado merece. Cristo é o meio pelo qual Deus nos resgata, nos purifica e nos dá um novo começo. Aquele que nos criou em sua infinita sabedoria e bondade, sabia que não conseguiríamos por nossas próprias forças vencer a corrupção e o pecado que habitam o mundo e nosso coração. E então, em seu amor eterno, Ele enviou seu Filho para tomar sobre si o peso de nossos pecados, oferecendo-nos uma redenção segura e eterna. Este capítulo nos convida a lembrar que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias e por mais desafiador que seja permanecer fiel a Deus em um mundo afastado dele, Deus nunca abandona aqueles que buscam viver em sua luz. Assim como Noé, somos chamados a uma caminhada de fé, e Deus caminha ao nosso lado. Não estamos sozinhos em nossos desafios diários. Temos um Pai Celestial que entende nossas fraquezas, nos fortalece e nos guia. Em cada batalha, em cada tentação e em cada tristeza, Deus está conosco, sustentando-nos com sua graça e misericórdia, assim como fez com Noé. Que esta mensagem nos leve a um desejo ainda maior de nos entregarmos a Ele, a buscar uma vida íntegra e reta, não por medo, mas por gratidão, pelo profundo amor que Ele nos mostrou em Cristo. Que possamos olhar para a vida de Noé e nos inspirarmos em sua obediência, lembrando que cada ato de fé
é um passo em direção a uma comunhão mais profunda com o Criador. Se escolhermos andar com Deus, assim como Noé fez, podemos estar certos de que encontraremos graça, mesmo nos momentos mais sombrios. Em meio às lutas da vida, que possamos ouvir o suave chamado do Espírito Santo, nos lembrando de que Deus é nosso refúgio seguro. Ele nos guarda em seus braços, como guardou Noé na arca, e nos conduz para uma vida abundante em sua presença. Quando enfrentamos dificuldades, quando sentimos o peso do pecado e das pressões deste mundo, lembremos que Jesus nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Ele nos chama a confiar, a perseverar e a descansar na certeza de que estamos salvos e seguros nele. Que o amor profundo de Deus e o sacrifício redentor de Jesus Cristo renovem em nosso coração uma alegria viva e um desejo sincero de andar em seus caminhos. Que essa reflexão nos aqueça a alma e nos inspire a viver com mais fé, gratidão e obediência, prontos para refletir a graça de Deus em todas as áreas de nossa vida. Que ao seguirmos em frente, sejamos fortalecidos e encorajados a amar e servir ao Senhor com integridade, sabendo que Ele é fiel e que estamos seguros em suas promessas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.